Boa noite. Tocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 35ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mouroense. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. Senhor presidente, boa noite a todos. Estão presentes o vereador Edoel Rocha, vereador Dr. Miguel, vereador Tucano, vereador Edilson Martins, vereador Edson Batilani, vereador Jadir Pepita, vereadora Elvira, vereador Sidney Jardim e vereador Olivino Custódio. Com a ausência justificada, a vereadora Nelita Piacentini e o vereador Luiz Alfredo. Solicitamos à vereadora Elvira Shen que faça a leitura de um texto bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé. Boa noite a todos. Carta a Tito. De fato, há muitos rebeldes, faladores e enganadores, principalmente entre os que vieram do judaísmo. É preciso fazer com que eles se calem, pois estão pervertendo famílias inteiras, ensinando o que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Um dos próprios profetas deles disse: os habitantes da ilha de Creta são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões preguiçosos. E o que ele disse é verdade, por isso repreenda-os com firmeza, para que sejam sadios na fé, e não fiquem dando ouvidos a fábulas judaicas ou a mandamentos de homens desviados da verdade. Tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, porque a mente e a consciência deles estão corrompidas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas negam isso com os próprios atos, pois são cheios de ódio, desobedientes e incapazes de fazer qualquer obra boa. Palavras do Senhor. Colocamos em discussão e votação as atas das sessões 33ª e 34ª. Senhor presidente, gostaria de registrar também a presença do vereador professor Cícero. Expediente recebido do Poder Executivo. Por gentileza, senhor secretário, faça a leitura dos mesmos. Projeto de lei complementar número 08/2017, o Executivo Municipal altera dispositivo da lei complementar número 19, de 29 de novembro de 2010, Código Tributário Municipal, no que se refere às taxas e outros tributos, e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 09/2017, o Executivo Municipal altera dispositivo da lei complementar número 19, de 29 de novembro de 2010, Código Tributário Municipal, no que se refere ao ISKN e da outras providências. Projeto de lei complementar número 10/2017, o Executivo Municipal altera dispositivo da lei complementar número 19 de 29 de novembro de 2010, Código Tributário Municipal, no que se refere a ITBI e da outras providências. Projeto de lei complementar número 11, o Executivo Municipal altera dispositivos da lei complementar número 19 de 29 de novembro de 2010, Código Tributário Municipal, no que se refere ao IPTU e da outras providências. Projeto de lei número 122/2017, o Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a parcelar débitos relativos a contribuições ao Programa de Integração Social e do Programa de Informação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, do município, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil e da outras providências. Regime de urgência. Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Vereadores favoráveis, permanecem como estão. Os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Temos ofícios do senhor prefeito em resposta a requerimentos e indicações legislativas. Os senhores vereadores, autores já os conhecem, e se pretende que façamos a leitura de alguns deles, por gentileza se manifestem.
Não, está aqui, não. No item 5.2. Temos expediente recebido de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontram à disposição do Departamento de Assuntos Administrativos. Se porventura alguém queira fazer que seja feita a leitura de algum destes, por gentileza se manifeste. Temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Esses ofícios serão encaminhados à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para a sua análise. Temos ofício do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Da mesma forma, serão encaminhados para a Comissão de Finanças e Orçamento para a sua análise. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Por gentileza, o secretário faça a leitura. Projeto de lei número 120/2017 do vereador Sidney Jardim, denomina Marquine Santos o Centro de Treinamento de Artes Marciais e Tênis de Mesa na Praça da Juventude de Campo Mourão. Projeto de lei número 121/2017 do vereador Sidney Jardim, destina 50% de cada parcela do ICMS ecológico para uso exclusivo, atendimento à zona rural. Projeto de lei número 123/2017 do vereador Luiz Alfredo, denomina Antônio Pires Viana o Bosque, localizado no Jardim Bela Vista, e dá outras providências. Projeto de lei número 124/2017 do vereador Edoel Rocha Batilani, altera dispositivo da lei número 2552, de 11 de março de 2010, que institui a Cavalgada Municipal de São José, e dá outras providências. Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura das mesmas, a numeração da proposição e o vereador autor. Se algum vereador tem alguma dessas indicações a destacar, por gentileza, se manifeste. Toque em frente, senhor secretário. 22.777/2017, vereador professor Cícero. 25.47, vereador Sidney Jardim. 25.49, vereador Sidney Jardim. 25.50, Sidney Jardim. 25.51, Sidney Jardim. 25.52, Sidney Jardim. 25.53, Sidney Jardim. 25.54, vereador Sidney Jardim. 25.58, Jadir Pepita. 25.59, Jadir Pepita. 25.60, Jadir Pepita. 25.61, Jadir Pepita. 25.63, Edoel Rocha. Também registrar a presença do vereador Cabo Cruz. 25.64, vereador Cabo Cruz. 25.65, vereadora professora Nelita. 25.67, Jadir Pepita. 25.70, Jadir Pepita. 25.71, Jadir Pepita. 25.73, vereador Tucano. 25.74, vereador Tucano. 25.75, Tucano. 25.76, vereador Sidney Jardim. 25.77, Sidney Jardim. 25.79, Tucano e Jadir Pepita. 25.83, Sidney Jardim. 25.85, vereador Sidney Jardim. Leitura, discussão e votação dos requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos devidos requerimentos, conforme determina o artigo 80, inciso 6º do nosso regimento interno. Da mesma forma que as indicações, apenas a leitura do número das proposições do vereador autor, ressalvando se algum vereador tem alguma proposição que queira ser lida e votada em separado. 25.66, vereador Cabo Cruz. 25.91, Edoel Rocha. 26.13/2017, vereador Cabo Cruz. 26.21, vereador Luiz Alfredo. 26.22,
Luiz Alfredo. Temos um requerimento. 2626/2017, regime de urgência, vereador Luiz Alfredo. Por gentileza, faça a leitura. O Executivo Municipal informar se o loteamento Jardim Bela Vista, localizado nesse município, Limo Frei e a Avenida João Batista Salvadori e Hospital Unimed, teve na sua aprovação, respeitadas as disposições da Lei Federal 6766 de 1979 e legislação municipal. B, houve a doação de 10% da área líquida excluída vias ao município de Campo Mourão. C, se a infraestrutura de lazer a ser implantada nas áreas verdes para a formação do bosque municipal ou custeadas pelo poder público. D, se a licença ambiental permitiu a execução das obras da implantação do bosque municipal na área verde. E, se as responsabilidades de implantação das áreas de lazer imputadas à empresa, pista de caminhada, academias, área de lazer, tiveram o mesmo critério de imposição nos loteamentos aprovados no município nos últimos 8 anos. F, se há legislação municipal, estadual ou federal que imponha ao empreendedor medida em fase de aprovação desse loteamento. Terminou? Em discussão, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Senhor secretário, tem mais requerimentos do regime de urgência? Temos um do vereador Edilson Martins. Eu também tenho um, presidente. Por gentileza, faça a leitura. O vereador que subscreve no uso das atribuições conferidas pelo artigo 137, inciso 4, C160, inciso 2, a linha T, 162, inciso 2 do regimento interno desta Casa de Leis, requer à mesa, ouvindo o soberano plenário, em regime de urgência, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Paraná, Carlos Alberto Richa, ao secretário da Casa Civil, da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Hélio de Oliveira Manuel, solicitando providência referente à situação crítica e precária que se encontra o prédio onde funciona a 8ª Ciretran Campo Mourão, e que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito Aurélio Tezelli para conhecimento do pedido. Justificativa. Tendo em vista diversas reclamações recebidas nos últimos dias, após visita em local, foi realmente constatado a situação precária que se encontra a unidade da 8ª Ciretran de Campo Mourão, pois devido a um prédio muito antigo, sempre que chove, causa muito transtorno, tanto para os funcionários e também para os usuários, como também causando assim riscos à segurança das pessoas. Desta vez, a situação se agravou ainda mais, devido aos fortes ventos que ocorreram nos últimos dias. Em conversa com o chefe da 8ª Ciretran, Neuri Dalmolin, ele se informou que realmente está muito difícil realizar os devidos atendimentos para a população de Campo Mourão e região, e que o atendimento está sendo realizado parcialmente devido aos estragos causados pelas chuvas e pelo vento. Sala de sessões, 27 de novembro de 2017, vereador Edilson Martins, Sidney Ronaldo Tucano, Eduel Rocha, Miguel e professor Cícero, se eu não estou. Cabo Cruz também. E o Sidney Jardim também. Sidney Jardim também. Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestar levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, para discussão. Vereador Edilson. Eu tive conhecimento há alguns dias, já que a 8ª Ciretran de Campo Mourão,
ela estava tendo alguns problemas, isso já desde o ano passado, ano retrasado, tendo em vista que é um prédio realmente antigo, e um prédio até que hoje a localização dele está um pouco difícil, tendo em vista aí o fluxo de veículos que passam, né, frente ao cemitério, vai para a Secretaria de Obras e Serviço, batalhão da Polícia Militar, enfim, é um local onde está instalado que tem um grande fluxo, principalmente na asa leste. E fiquei até com pena, sim, do chefe da 8ª Ciretran, o Neuri Dalmolin, porque eu vi a responsabilidade dele, também a determinação e a dedicação como ele trata esse órgão. Eu pude perceber juntamente com os funcionários, a harmonia que ele tem entre eles, no caso, no atendimento ao público. Mesmo com as dificuldades, com as limitações que eles têm, mas eles têm feito o possível e o impossível ali para atender a população. E esse vendaval muito forte, hoje pela manhã estive visitando a 8ª Ciretran e o que eu vi lá eu não gostei, porque a chuva e os ventos destelhou praticamente metade ali da 8ª Ciretran, tinha telhas para todos os lados, teto em cima dos computadores, água na parte do piso, a parte onde tem toda a alta tensão estava em curto, enfim, porta da Ciretran aberta parcialmente, porque não tinha as mínimas condições de ligar qualquer tipo de aparelho eletrônico ali, computadores e até mesmo telefone, então ficou totalmente inviável, impossibilitado com o vendaval. É lógico que nós não podemos mudar o tempo, mas não foi só em Campo Mourão, foi na região também, mas peço aos vereadores que ajude, que interceda também, cada um com seus deputados, e ao governador, vamos dar conhecimento ao prefeito Willy Tezelli, porque a população paga seus impostos. A população vai até a Ciretran, ela paga caro para renovar uma carteira, ela paga caro nos impostos. Se você não pagar o seu imposto, o seu carro é apreendido. Como eu vi, hoje o Neuri me mostrou ali, todo o pátio está super lotado, desde carros antigos, carros velhos, até carros seminovos, que estão ali porque muitas vezes a pessoa não consegue pagar o imposto. E acredito que todos esses impostos deveriam ser revertidos para reformar também a 8ª Ciretran. Eu sei que o governador tem feito aí reforma em algumas Ciretrans no Paraná, mas nós já merecemos, porque é uma cidade polo, uma cidade que atende Campo Mourão e toda a região. Eu vi ali funcionários preocupados, porque ali tem funcionária que está gestante, ali tem funcionários com alguns tipos de problemas de saúde, não tinha a mínima condição deles estarem ali trabalhando e recebendo os usuários. Agora, quem fica no prejuízo? A população, os servidores, enfim, porque quando se paga os impostos, pelo menos tem que ter ali algo que dê o suporte necessário e devido para a população de Campo Mourão. Então, eu até disse ao Neuri Dalmolin que os vereadores, juntamente com o prefeito, nós íamos reivindicar ao governador do estado do Paraná e também esse requerimento está sendo encaminhado aí para a Defesa Civil, porque ela faz parte na região de Maringá, para que eles venham dar uma olhada na estrutura do prédio. O prédio, da forma com que está, não tem condições de trabalhar, nem receber os munícipes para fazer qualquer tipo de trabalho. Então eu fico triste, ao mesmo tempo, de saber que nós temos um Paraná tão rico, que recebe seus impostos, e ao mesmo tempo alguns setores estão sendo realmente feito investimento, mas a Ciretran de Campo Mourão mereceria aí já uma reforma. Nós já fizemos solicitações por esta casa, já encaminhamos a deputados para reformar o IML e outros órgãos do governo. E espero que agora o governo do estado, com toda a sua equipe, dê uma atenção especial, porque nós precisamos de reformar imediatamente a Ciretran de Campo Mourão. Não adianta nós ficarmos aí só tapando o sol com a peneira, ir lá fazer um reparo, fazer a cobertura de novo. A laje está manejando água toda, vai ter que furar aquela laje para retirar aquela água e vai saber como é que vai ficar essa estrutura. O próprio piso ali não tem mais condições, ele está totalmente encharcado, e o teto ali é um teto de PVC, não tem condições, tem que refazer tudo de novo. Então eu peço aos vereadores, e já também
no sentido de comunicar à própria população que utiliza o serviço, porque dentro de 2, 3, até 4 dias, provavelmente esse serviço não retorne, porque não tem condições de atender a população da forma com que está. Então, peço aos vereadores a aprovação desse requerimento e vereador Sidney Jardim, que é o líder daqui de governo, que encaminhe também ao prefeito Willy Tezelli, junto ao secretário de Estado hoje e deputado Douglas, licenciado, mas que ele tenha acesso ao governo, Olivino Custódio também aí faça os encaminhamentos ao deputado estadual Márcio Nunes, eu vou fazer encaminhamento ao deputado estadual Felipe Francisquini e os demais, porque é desta forma que nós conseguimos fazer algo pela nossa cidade, trabalhando unidos e sempre em prol da população, o qual paga seus impostos e precisa aí de receber em troca um serviço digno, um serviço aí com mais qualidade. Para discussão, presidente. Com a palavra, vereador Eduel. Eu também estive lá hoje pela manhã e só não foi muito mais grave a situação, porque após o temporal, o responsável lá, que é o Neuri, e a equipe foram lá e colocaram lonas para evitar que comprometesse toda a estrutura de informática. Se eles não tivessem feito isso, certamente, em menos de 6 meses, não voltaria a atender a Diretran, a Ciretran. Agora, você falou em imposto que nós pagamos. O cara é as taxas que nós pagamos. Qualquer taxa hoje que você vai pagar para qualquer serviço lá na Ciretran é um valor altíssimo. E se eles mandassem aí 30% desses valores das taxas que nós pagamos, pode ter certeza que a gente teria aqui uma Ciretran de qualidade que o povo de toda essa região merece. Então, nós não temos que pedir, não, nós temos que exigir que mande um pouco dessas taxas que são cobradas para a estrutura, porque a Ciretran, no estado do Paraná, tem muito dinheiro, e que vem um pouco para Campo Mourão para dar qualidade de serviço prestado para esse pessoal e para toda a nossa região aqui. Continua a discussão. Em votação, requerimentos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Tem mais requerimento, senhor secretário? Tem o Sidney, está com ele lá. Eu tenho requerimento, presidente. Se quiser ler, pode ler. Posso ler? Pode. Então vamos ler. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar o seguinte requerimento em regime de urgência. O vereador, no uso das suas atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2, a linha C e D, e 162, inciso 2, combinado com o artigo 137, inciso 2º, todos do regimento interno dessa Casa de Leis, requer ouvido o soberano plenário a redução para 3 dias o prazo regimental previsto no parágrafo 1º do artigo 221 para apresentação de emendas e sugestões aos projetos de leis complementares 8, 9, 10 e 11, todos de 2017, os quais alteram a Lei Complementar 19, de 29 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Camorão e da outras providências. Justificativa. Tendo em vista a brevidade do prazo para aprovação dos projetos de leis acima mencionados, necessário se faz a redução do prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 221 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, uma vez que, não ocorrendo, não será possível a aprovação daqueles no corrente exercício, o que acarretaria a sua vigência somente para o exercício do ano de 2019. Esse é o requerimento, senhor presidente. Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento. Para discussão, presidente. Com a palavra, o vereador Sidney Jardim. Senhor presidente, o artigo 221 do regimento interno, na verdade é do 219 em diante, trata-se dos projetos de código e dos estatutos. São esses 4 projetos que entraram hoje do Poder Executivo. No artigo 221, fala o seguinte: os projetos de código e de estatutos, depois de apresentados em plenário, que é o que aconteceu hoje, serão publicados em avulsos e distribuídos aos vereadores, que é o que acontecerá amanhã, e encaminhados à Comissão de Legislação e Redação, que é o que acontecerá amanhã. O parágrafo 1º diz o seguinte: durante o prazo de 20 dias, poderão os vereadores encaminhar à comissão emendas e sugestões a respeito.
Senhor presidente, se a gente mantiver esse prazo de 20 dias do parágrafo 1º, esses 4 projetos não seriam aprovados esse ano e só seriam votados em plenário no ano que vem. O que só valeria, tendo em vista que trata de lei tributária, só valeria para o ano de 2019. Então, nesse caso, nós precisaríamos enxugar esse prazo. Aí o artigo 137, que é o artigo que dá o poder a qualquer vereador alterar esse prazo com o apoio do plenário, diz o seguinte: serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos que solicitem. Então, primeiro, eu apresentei por escrito e, segundo, precisa da deliberação do plenário. O inciso 2, que é o inciso ao qual eu me referi, preferência para a discussão da matéria e dispensa de exigências regimentais não previstas no inciso do parágrafo 1º do artigo 162. Então, esse inciso, ele permite a gente alterar o regimento interno de exigências regimentais, desde que elas não estejam previstas no parágrafo 1º do artigo 162, o que é o caso. Se a gente for lá para o artigo 162, não é o que eu estou me referindo, o que fala o parágrafo 1º? O regime de urgência não dispensa distribuição da matéria em avulsos aos vereadores, ou seja, isso aqui nem com aprovação do plenário não pode mudar. Inciso 2, parecer escrito das comissões no caso previsto do 162, 63 desse regimento, nós não podemos mudar. Quórum para deliberação, nós não podemos mudar via requerimento. E o 4º, os preceitos estabelecidos no artigo 157 e 159. Ou seja, o que está escrito também no artigo 157 e 159 também não pode ser mudado. O artigo 157 até 159, ele fala dos turnos de votação, fala de cada turno, fala do interstício, fala de quanto à natureza da tramitação e tudo mais. Ou seja, esse prazo que está previsto lá no artigo 221, parágrafo 1º, ele pode ser alterado através de requerimento escrito por vereador. E é nesse sentido que eu estou apresentando esse requerimento aos vereadores, para que nesses 4 projetos a gente altere esse prazo de 20 dias para 3 dias. Esses projetos eles vão agora para a Comissão de Legislação e Redação amanhã, daí amanhã ainda estarei comunicando os vereadores que a partir de então os vereadores têm 3 dias para sugerir emenda nesses códigos que chegaram aqui no município. É isso que trata o nosso requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, e nós contamos aí com o apoio de todos os vereadores. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores. Há mais requerimentos, senhor secretário? Não há mais. Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre e cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos sujeitos à parte. Queira chamar os vereadores inscritos, caso os tenha. Vereador Dr. Miguel. Senhor presidente, companheiros vereadores, funcionários da casa, público e presente, imprensa falada e escrita, meu amigo ex-vereador Valdomiro Walter, lá de Roncador, enfim, me faz a tribuna hoje, como nós acabamos de votar um requerimento, temos aí já na casa 2 projetos, ou 3 projetos, está chegando para o nosso conhecimento, que são projetos que tratam de aumento de taxas, ISSQN, IPTU, alvarás e etc. Doutor Miguel, o senhor é contra aumento? Não. Desde que seja uma correção. A prefeitura não planta roça, a prefeitura não tem comércio, ela tem que arrecadar, o município tem que arrecadar para honrar os seus compromissos. Mas eu sempre disse que tudo aquilo que for para prejudicar o menos favorecido, eu sou contra. E isso é irredutível, desde que venha. Agora, eu não pude participar de uma reunião que teve na prefeitura com o prefeito, onde ele explicou a alguns vereadores, e até me convidou, eu, por um motivo particular, não estive lá. Então, assim, vou analisar certinho para dizer o meu voto,
qual vai ser a minha posição aqui. Se for uma correção tranquila, uma correção que está aí dentro da legalidade para que ajuste essas taxas, porque a gente sabe que existe infração e tudo mais. Agora, se vir aumento abusivo, eu sou contra, porque a população não aguenta mais, é o desemprego, é o comerciante, é aquela pessoa que está gerando emprego, são portas fechadas, a situação está difícil para todo mundo. Então, assim, tudo bem, a prefeitura tem que arrecadar, concordo, mas é uma coisa que eu digo a vocês, senhores vereadores, temos que analisar com muito carinho, porque aqui vocês representam o povo não pode vir aqui, de repente, vir aqui se expor, até as pessoas não têm coragem de se expor, por isso colocou nós aqui, cada um de nós representamos uma parcela da população. Então, vamos olhar com carinho, vamos analisar certinho, não vamos votar pacotão. Não vamos votar pacotão. Se vir aqui um pacotão para votar, blá, 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 senhores vereadores que aceitam, vamos analisar. Vou pedir vista, quero o apoio dos seus vereadores para que possamos votar uma coisa consciente. Eu não tenho dúvida que a intenção do prefeito é boa, já disse mais de uma vez, acredito no trabalho dele, temos que trabalhar junto, unido, mas já estou deixando a minha posição. Outro assunto é o seguinte, fui agora no domingo, andando aí pelas ruas, pessoas cobrando, vereador, vem aqui, a situação está assim, assado, e aqui eu tenho 2 elogios a fazer. Eu, visitando uma rua ali, próximo à Oficina Paulista, totalmente toda esburacada, inclusive postei, fiz uma selfie lá, deu muitas curtidas, inclusive, o pessoal assim comentou, e aí, doutor Miguel, olha aqui, tal rua assim, 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 na hora liguei para o secretário Malavaz, pedi o telefone para o Edilson, Malavaz já se comprometeu na segunda-feira, ele realmente, ainda até pediu que mandasse foto para ele ver que realmente era uma situação difícil e que já ia tomar providência. Então, pelo menos o atendimento foi rápido, aqui na próxima sessão eu vou dizer se atendeu ou não, mas a princípio foi muito bem atendido. Outro elogio é a nossa secretária de saúde. Hoje chegou uma mulher no meu gabinete dizendo o seguinte, doutor Miguel, preciso comprar 6 injeções aqui, custa R$125 cada uma, meu filho precisa tomar 7, só tomou uma, falta 6, não tem no posto, não tem na Secretaria de Saúde, não tem o genérico. E olhando para a criança assim, já deu um desespero, eu falei, aqui vou ter que morrer com um checão de 700 aqui, porque não é com vereador não, ali é com ser humano. Mas, graças a Deus, liguei para a secretária na hora, expliquei a situação e ela disse, Miguel, não tem dinheiro para isso, mas numa situação dessa, manda aqui que eu resolvo. E graças a Deus ela resolveu. Então vai aqui meus parabéns à secretária, que eu não estou aqui só para fazer crítica, viu, Cine Jardim? Eu estou aqui para colocar a posição sobre tal matéria, mas quando tem que elogiar, tem que elogiar. E realmente ela atendeu. Então, vai aqui meus parabéns. E aí, em função disso, dessa cobrança que a gente faz, que a gente posta lá no Face, eu sei que o Face, às vezes, as redes sociais, às vezes, vêm com maldade, às vezes tem um justiceiro aí que não tem nada a ver, fica falando besteira. Mas quando a coisa é séria, é importante, porque a gente fica sabendo do que acontece e a gente pode ir até o problema. E eu deixo aqui, eu sei que essa matéria vai circular, eu quero dizer que eu estou à disposição, qualquer problema no seu bairro, eu vou até lá. Não quero fazer o papel do boca aberta de Londrina, mas eu quero fazer o papel do vereador fiscalizador. Muito obrigado. Boca aberta caçaram, rapaz. Por isso que eu disse, não quero o papel dele. Mas você não vai pedir isso. Vereadores inscritos? Não há mais vereador inscrito. Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia, em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de lei número 95/2017 do vereador Sidney Jardim proíbe a interrupção do abastecimento de água sem aviso prévio nos dias que especifica e dá outras providências. Em discussão o projeto. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantantes. Projeto aprovado por unanimidade. Obrigado, Pepito. Não, é que eu... Projeto de lei número 106/2017 do vereador Batilani. Altera os dispositivos da lei número 1000, de 18 de setembro de 1996, que denomina Rua Luciano Marmotel, atual Rua das Aroeiras,
da planta geral da cidade de Campo Mourão e da outras providências. Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, méritos temáticos e saúde, educação e segurança. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a ordem do dia. Comunicamos que as prestações de contas abaixo relacionadas foram apreciadas conclusivamente pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos. Senhor presidente, não há vereador inscrito. Comunicamos que amanhã, terça-feira, 28 de novembro, às 19 horas, teremos a 36ª sessão ordinária para votação do segundo turno das matérias aprovadas hoje em primeiro turno. E durante a sessão ordinária haverá a entrega de moção de congratulações em homenagem a Rafael Piontivics Cruz. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.